Beleza, pessoal? Chegamos então à parte 2 dessa nossa aula 4 de administração geral para você que está começando do zero. Então, os temas da aula de hoje, como você sabe, são liderança e motivação. No primeiro bloco, a gente fez uma breve introdução ali sobre a evolução da ideia de gestão de pessoas e sobre o posicionamento da gestão de pessoas como estratégica, ou seja, alinhada à estratégia da organização, a gestão do capital humano para garantir, ou pelo menos para criar melhores condições para que as organizações realizem as suas estratégias organizacionais. E depois a gente entrou exatamente no tema liderança. Volta na tela, eu vou dar uma passada rapidamente pelas telas só para a gente lembrar o que a gente viu. A gente viu um conceito de liderança e depois a gente tratou da evolução das várias teorias de liderança. A gente viu que existem a visão da teoria dos traços, que vai identificar a liderança com as características do líder, ou seja, como se as características do líder fossem capazes de definir quem é e quem não é líder, né? E por si só como isso vai funcionar do ponto de vista organizacional. Depois, as teorias de estilos de liderança, que é o que a gente estava vendo quando a gente terminou o bloco 1, que estão os vários estilos de liderança que um líder pode assumir, e a gente ainda não viu, mas vai ver nesse bloco, as teorias de liderança situacional, que vão dizer que, olha, a liderança não está simplesmente na figura do líder, eu tenho que considerar o líder, tenho que considerar os liderados e tenho que considerar, claro, a situação, daí o nome liderança situacional. Bom, e aí a gente evoluiu pelas teorias de estilos de liderança. Falamos da teoria X, falamos depois da teoria Y, evoluímos falando sobre várias visões, várias tipologias possíveis para estilos de liderança, por exemplo, essa, que diz que o chefe é o democrata, o autocrata e ainda pode derivar para a demagogia e para a tirania. Depois a gente viu essa outra visão que eu disse para vocês, que ela é muito importante, ela cai muito em prova, que é a visão que, de fato, o chefe pode ser autocrata ou democrata, mas que ele pode também adotar uma posição negligente, adotando um estilo liberal. Depois, a visão de que a liderança pode estar centrada na tarefa ou então centrada nas pessoas, e vimos como essas teorias todas tratam mais ou menos da mesma coisa, não é? O quanto o chefe tem um comportamento mais diretivo dizendo o que deve ser feito e ponto, e quanto mais o chefe está disposto a lidar com as pessoas, a desenvolver e envolver as pessoas no trabalho para que as pessoas sim persigam os resultados. Então são duas visões diferentes dentro desses vários estilos de liderança que o chefe pode assumir. Existe um último modelo de estilo de liderança, dá uma olhada na tela, que é um modelo extremamente interessante chamado grid gerencial. Está aqui com o nome em inglês, que é um modelo desenvolvido por esses dois caras, Blake e Malton. Você precisa identificar esses nomes e associar eles à figura do grid gerencial. Ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, o chefe pode ser, a visão de que o chefe pode ser preocupado com as pessoas ou com a produção não é a única possível. Ele pode ser ao mesmo tempo preocupado com as pessoas e preocupado com as tarefas e com o cumprimento de metas, ou seja, com a ideia de produção. Eu posso combinar as duas coisas. E a partir da combinação dessas duas coisas, eu vou ter o que eu chamo de conceito de liderança bidimensional, ou seja, tem a dimensão da preocupação com as pessoas e a dimensão da preocupação com as tarefas ou com a produção. E isso forma então um grid que vai poder posicionar vários estilos de liderança, que são esses quadrados, na verdade esses retângulos coloridos que estão aí na tela, né, como você está vendo aí um pouquinho esticado. Então olha só, o primeiro tipo, que é esse tipo aqui, que ele é pouco preocupado com as pessoas e pouco preocupado com as tarefas, né, 1,1, que é o chefe negligente. Ou se eu vou lá para cima, o chefe que é, de novo aqui, pouco preocupado com a produção, mas muito preocupado com as pessoas, ele é o chefe clube de campo, também chamado de chefe clube campestre. O extremo oposto, lá na outra quina, é o chefe que é muito preocupado com a produção, mas pouco preocupado com as pessoas, é o chefe do tipo autoridade. O cara que está aqui mais ou menos com as pessoas e mais ou menos com a produção é o chefe tipo meio termo. E o cara que está muito preocupado com a produção e muito preocupado com as pessoas leva a visão do chefe tipo equipe. Então, nessa visão do grid gerencial, ele está dizendo o seguinte, olha, existem 5 grandes tipos ou 5 grandes estilos de liderança e o melhor estilo é esse. Ou seja, o líder que consegue ao mesmo tempo se preocupar muito com as pessoas e muito com a produção. Okay? Então esse modelo gerencial ele é bastante explorado, então você precisa conhecer a ideia dele, que é combinar tanto, um chefe pode combinar tanto a atenção às pessoas quanto a atenção com as metas, com a tarefa, com a produção, e a diferença de nível com que ele se preocupa vai dar então diferentes estilos, diferentes combinações que geram diferentes estilos de gestão, e aí a gente teria esses 5 estilos, sendo que na visão do Blake e Malton, o melhor desses estilos é o líder equipe, que se preocupa muito com as pessoas e muito com a produção. Bom, essa visão
uma visão de estilo de liderança, como eu estava dizendo. Então, normalmente, esses caras vão preferir os estilos democráticos e, no caso do Blake Mountain, eles vão preferir o chefe do tipo equipe, ou seja, o cara que se preocupa muito com a produção e com a tarefa ao mesmo tempo. Então, isso encerra essa visão das teorias de estilo de liderança. E a partir de agora a gente passa a falar das teorias de liderança situacional, ou seja, que vão dizer, olha, essa história de estilos de liderança, ela existe de fato, mas eu não consigo dizer a priori qual dos estilos é melhor. Então, o melhor dos estilos vai ter que ser definido conforme o caso. E conforme o caso significa eu entender quem é o líder, quais são as características que o líder tem, quais são os liderados e as relações que existem entre eles, né, líder e liderados, e quais são as condições da situação, a organização onde você está, o tipo de tarefa, a missão que você tem que cumprir. Então, esses elementos compõem a situação e a situação demanda um tipo de liderança específico. Então, a visão dos estilos de liderança, ela faz uma descrição de vários estilos e tende a defender os estilos mais democráticos e mais participativos. E no caso do Blake Mountain, esse líder que combina tanto preocupação com as pessoas, com preocupação com a produção. Na visão de liderança situacional, isso acaba completamente. Ou seja, você não pode dizer que um dos estilos é melhor do que o outro. Pode ser que em algum momento o líder autocrático seja melhor, pode ser que em algum momento o líder que não se preocupa nem muito com as tarefas nem com as pessoas pode ser melhor, dependendo do nível de maturidade das equipes. Então é uma visão completamente diferente. Então vamos introduzir, volta aqui na tela. Um dos modelos principais, mais famosos de liderança situacional é o modelo desenvolvido por Tannenbaum-Schmidt, que vai dizer, olha, o estilo de liderança a ser adotado por um gerente em um determinado momento deve considerar 3 fatores. Quais são as características do líder, quem é o líder, quais são suas características. Depois, quem são os liderados e quais são as características desses liderados? Pode ser em termos de maturidade profissional, de responsabilidade, de capacidade, de preparo, de disposição, de integração, ou seja, características gerais do grupo de liderados e as características da organização onde eles estão inseridos. Ou seja, esse conjunto de coisas ajuda a definir a situação. E em função de cada situação, eu vou ter um estilo de liderança mais adequado. Então, quando eu falava só em estilos de liderança, eu estava dizendo que, descrevendo os estilos e, de certa forma, escolhendo um ou outro. Na visão da liderança situacional, eu posso utilizar a mesma ideia dos vários estilos, mas eu não escolho um ou outro. Ou seja, eu vou escolher cada um conforme a situação. E no modelo Tannenbaum-Schmidt, a situação é composta por esses 3 elementos que estão na tela, ou seja, quem é o líder, quem são os liderados e quem é a organização. Outro modelo muito interessante de liderança situacional é o modelo desenvolvido pelo Hesse e Blanchard, que vai dizer assim, na verdade, a ideia central do modelo do Hesse e Blanchard que a gente vai ver agora é provavelmente a ideia mais cobrada em prova quando o assunto é liderança situacional, ou seja, a gente viu, a liderança situacional quer dizer que o estilo de liderança tem que ser adotado conforme a situação. Então, isso é um ponto pacífico. Mas no modelo do Hesse e Blanchard, ele vai abordar uma ideia específica de que é o nível de maturidade da equipe, que significa tanto a capacidade de fazer quanto as condições e o desejo de assumir responsabilidades. Esse conjunto de coisas vai definir a maturidade, mas quanto mais madura for a equipe, menos o chefe tem que conduzir e mais ele pode delegar autoridade para essa equipe. Ou seja, se a equipe é madura o suficiente, o chefe pode exercer funções muito menos rígidas, sendo muito mais um orientador, não é? Ou seja, dando condições de trabalho, sendo um líder que realmente pode dar suporte à execução e, claro, estimular e tentar colocar metas desafiadoras para a equipe, mas ele não precisa ficar definindo todas as coisas, se preocupando excessivamente com cada indivíduo, se preocupando excessivamente com o cumprimento de cada tarefa. Então, ele pode adotar o estilo de delegação. Então, volta para a tela. Então, na visão do Hesse e Blanchard, você tem 4 estilos possíveis e você vai adotar cada um desses estilos, claro, conforme a situação, conforme o nível de maturidade. Então ele vai dizer, olha, a melhor liderança vai ser do tipo comando, quando as pessoas estiverem em baixo nível de maturidade, ou seja, os subordinados nem são aptos e nem querem assumir responsabilidades. Então, nesse caso, o estilo do líder vai ser o estilo de comando. Depois, o estilo de persuasão, também chamado de venda. Que também é chamado por alguns de treinamento. Ou seja, a ideia de que tem que haver do líder um alto nível de comportamento orientado para a tarefa e para o relacionamento ao mesmo tempo. Porque os subordinados mostram vontade, mas não se sentem preparados. Então ele precisa se preocupar em capacitar e ao mesmo tempo apoiar as pessoas para que elas consigam fazer isso. Então essa é a visão do chefe persuasão-venda. Percebam que ele não utiliza a mesma definição
as mesmas denominações do modelo do Blake Mountain, do grid gerencial, embora fale também de orientação para tarefa para o relacionamento. Não é? Então, lá eles chamariam de líder equipe, aquele seria o tipo ideal. Aqui não, aqui se chama do líder persuasão, do líder venda, do líder treinamento, e a gente não está dizendo que é o melhor em todos os casos, é o melhor só nessa situação em que os subordinados têm vontade, mas não se sentem preparados. Depois, um terceiro tipo é o líder do tipo participação, que ele se orienta muito fortemente para o relacionamento e se preocupa pouco com a tarefa. Isso porque os subordinados já são capazes de executar as tarefas, eles só não estão querendo assumir as responsabilidades. Então esse seria o líder que precisa envolver as pessoas, fazer com que as pessoas assumam cada vez mais as suas responsabilidades. E por último, o chefe do tipo delegação, que dá pouca atenção tanto à tarefa quanto ao relacionamento. Olha, percebam isso, né, pessoal? Na visão do grid gerencial do Blake Mountain, esse cara que se preocupa pouco com a tarefa e pouco com o relacionamento, ele seria considerado um líder negligente, um estilo a ser evitado. Na visão da liderança situacional, pelo contrário, se a equipe é realmente madura o suficiente, porque ela é capaz de fazer e ela se sente apta, tem disposição de assumir responsabilidade, isso dá ao chefe a possibilidade de se preocupar pouco com a tarefa e pouco com as equipes, porque ele justamente pode apostar todas as suas fichas na delegação de atribuições e na delegação de autoridades. Então volta para a tela, ou seja, o fato dele se dedicar pouco às duas coisas não torna ele um líder ruim na visão da liderança situacional dentro do modelo de Hessa e Blanchard. Ou seja, subordinados muito maduros que são capazes e querem assumir responsabilidades demandam um chefe do tipo delegação. Então, pessoal, a dica para a prova é: você tem que seguir na questão da prova exatamente aquilo que o indivíduo pedir, ou seja, daquilo que a questão tratar. Então, se ele estiver no mundo da teoria dos traços, responda conforme a teoria dos traços. Se ele estiver no mundo da teoria dos estilos de liderança, das várias teorias, como teoria X, teoria Y, ou o grid gerencial do Blake Mountain, ou a ideia do chefe ser autocrático, democrático ou liberal, se ele estiver nesse mundo, responda conforme esse mundo, ou seja, conforme a visão das teorias dos estilos de liderança. E se ele estiver no mundo da liderança situacional, que é o mais contemporâneo, que se ele não falar nada, a gente vai acreditar que ele está nele, ou seja, aí você vai tratar dessa ideia, ou seja, de que na verdade, quanto mais maduro o grupo, mais o chefe pode delegar, menos ele precisa ser diretivo e comandar diretamente, pode se preocupar pouco com as pessoas, pouco com as tarefas, porque as equipes assumem a responsabilidade. E claro, sempre respeitando essa visão geral, de que na liderança situacional, a situação é que vai definir o melhor estilo de liderança. Então, são 3 grupos de teoria, cada um tem um enfoque diferente, todas elas têm contribuições a dar, todas elas são de fato úteis, mas a mais atual delas é de fato a liderança situacional, e qualquer uma das 3 podem ser abordadas em prova. A menos comum de ser abordada em prova é a teoria dos traços, mas as teorias de estilos e as teorias de liderança situacional aparecem com frequência gigantesca quando o assunto é liderança, ok? Bom, para a gente finalizar o assunto liderança, entra aqui para a tela, pessoal, com alguns tópicos, a origem das relações de autoridade, não é? Então, é bom a gente ponderar essas 4 formas aqui. A primeira é a autoridade por confiança, ou seja, os indivíduos seguem um líder por quê? Nesse caso, porque eles confiam que o líder é capaz de tomar a melhor decisão para eles, para o grupo, para a organização. Então, confiam na capacidade de decisão do líder. Depois, a autoridade por identificação. Então, a autoridade se baseia na identificação do grupo com o líder, ou seja, as pessoas se dizem, olha, esse líder ele é um de nós, então a gente se identifica com ele, isso faz com que a gente se disponha a seguir a sua influência, a seguir as suas direções. Outro tipo de base para a autoridade é a autoridade por sanções, ou seja, as pessoas obedecem um líder, nesse caso, porque ele tem a possibilidade de aplicar sanções a elas. Então, pelo medo da punição, as pessoas aceitam a autoridade daquele indivíduo. E existe a autoridade por legitimação, ou seja, quando, na verdade, as pessoas seguem o líder porque elas consideram que ele é legítimo para ocupar aquela posição. Então, se a gente estiver pensando, por exemplo, numa estrutura de organização, a gente reconhece na figura do cara que exerce, por exemplo, a diretoria financeira, a legitimidade para dar os rumos da diretoria financeira, ou vai para o setor público, né? O próprio modelo burocrático pensa nisso. Por que a gente obedece o nosso chefe dentro de um modelo burocrático? Bom, porque aquele cara tem legitimidade, ou seja, ele está dentro das normas ocupando um cargo, e não a pessoa, mas ao cargo existe uma autoridade associada. Então, se ele está ocupando o cargo, ele exerce naquele momento aquela autoridade, ele tem legitimidade para isso, e a autoridade dele deriva dessa legitimidade. Então, volta para a tela. Essas são 4 bases possíveis para definir as relações
de autoridade que permitem o exercício da liderança em uma organização. E por fim, pessoal, a última tela aí sobre liderança são as bases motivacionais da liderança, ou seja, o que faz com que o indivíduo seja um líder do tipo mais carismático ou do tipo mais transacional. Então, o líder, quando ele é carismático, ele vai ser considerado um líder inspirador, um líder transformador, um líder que é um agente de mudança. Ou seja, ele dá para o grupo um sentido de missão e envolve as pessoas na busca dessa missão. A gente tende a pensar em figuras como Gandhi, por exemplo. Não é? E já o líder do tipo transacional, ele é mais negociador, ou seja, ele oferece recompensas em troca do desempenho. Num certo sentido, alguns vão chamar ele de manipulador, porque ele faz as trocas com as pessoas, ou seja, ele faz as transações. Então, se as pessoas seguem o que ele está pedindo, o que ele está demandando, as pessoas vão receber recompensas por isso. Então, aqui não é o sentido de missão, mas é o sentido de trocas, o sentido de transações em torno de determinados objetivos. Então, são duas figuras, duas bases motivacionais para a liderança, ou seja, a inspiração de um lado e a negociação de outro em troca de objetivos, ok? Bom, pessoal, falando em bases motivacionais, entramos exatamente no assunto motivação. Quando a gente fala de motivação, a gente tem que tomar cuidado para romper com certas ideias preconcebidas que a gente tem sobre o que significa estar motivado, não é? E o que nos motiva de fato. Então, coisas como o salário é um elemento de motivação, que muita gente pode acreditar. Do ponto de vista da teoria de motivação, a gente vai entender que não. Olha, que o salário sozinho, isso já foi objeto de várias questões de prova, ou seja, o salário sozinho não é um fator motivacional. É claro que ele tem um possível impacto sobre a satisfação do indivíduo e, portanto, sobre a sua motivação, mas ele sozinho não motiva o indivíduo, né? Então essa é a ideia que a gente vai ter. Outra ideia que a gente precisa romper é com a distinção entre satisfação e motivação. Uma coisa é o indivíduo estar satisfeito com a situação, outra coisa é ele estar motivado, porque a ideia de motivação quer dizer o cara está com aquela energia para perseguir um determinado objetivo, com aquele impulso para perseguir um determinado objetivo, para alcançar alguma coisa. Então a ideia de motivação ela é diferente da ideia de satisfação. É claro que elas são relacionadas, ou seja, o indivíduo normalmente para estar motivado ele precisa estar satisfeito, mas não necessariamente isso acontece. Porque a motivação pode decorrer não só de fatores positivos, como pode decorrer de fatores negativos. Ou seja, a ameaça de uma punição, a ameaça de sanção, por exemplo, de demissão, de perda de remuneração ou de bonificações, ela é, de fato, uma ação coercitiva, uma ação punitiva e pode motivar no curto prazo o indivíduo a fazer alguma coisa. Do ponto de vista de gestão, é um absurdo completo, ou seja, é uma estratégia que não tende a não funcionar de forma sustentável a longo prazo. Mas você não pode negar que ela pode ter um efeito imediato motivador no indivíduo, ou seja, é fácil de imaginar isso, né? Ou seja, sob a ameaça de sanção, você pode ter que dar certos pulos em algum momento, isso acontece. Então, a motivação significa não necessariamente você está perseguindo ou estar satisfeito ou indo atrás de coisas boas. Significa você tem uma energia concentrada para fazer alguma coisa. Volta para a tela. Então, a ideia a motivação tem três grandes propriedades. Uma propriedade de intensidade, que diz, olha, você pode estar muito ou pouco motivado, de tempo, ou seja, por quanto tempo você mantém essa motivação naquela intensidade, e de direção, você está motivado para fazer alguma coisa em direção a alguma coisa. Então essa é a visão que a gente vai levar dos componentes da motivação. E a motivação ela vai depender sempre de motivos internos e de motivos externos, não é? Então, a gente vai ver cada um deles, mas é da combinação dessas duas coisas que a gente vai chegar à motivação. Então, todo mundo já ouviu aquela expressão, olha, ninguém motiva ninguém. Bom, a rigor é verdade, ou seja, sozinho nenhum elemento exterior é capaz de motivar um indivíduo. Ou seja, sempre você depende da colocação de incentivos externos que, combinado com motivos internos, podem levar à motivação. Então, embora ninguém sozinho motive ninguém, o fato é que a pessoa de fora pode sim colocar certos incentivos, os chamados motivos externos adequados, para que, combinados com os motivos internos do indivíduo, consiga chegar a essa motivação que, em tese, leva ao desempenho. Então, volta para a tela. É claro que o estudo da motivação dentro da administração é o seguinte, a ideia é que a motivação pode levar a um maior desempenho do indivíduo e, portanto, a melhores resultados para a organização, não é? Então, motivação não é sinônimo de desempenho e nem garante o desempenho, mas é um elemento que pode ajudar o desempenho. Então, do ponto de vista do gestor, ele vai ter uma preocupação de identificar quais são os incentivos, ou seja, os motivos externos adequados para combinar com os motivos internos de cada indivíduo para que, com isso, ele alcance a motivação
das pessoas e das suas equipes para levar isso a melhor desempenho e, portanto, a melhores resultados para a organização. Pensando nos motivos internos, do que a gente está falando? Estamos falando de impulsos interiores de caráter psicológico ou fisiológico afetados por fatores sociológicos, que dizem respeito, claro, à interação social do indivíduo com o grupo ao qual ele pertence, ou seja, as nossas necessidades, os nossos interesses e as nossas aptidões, elas variam conforme o contexto social em que a gente está, ou seja, se o indivíduo está inserido aqui, isso vai afetar esses motivos internos dele, ou seja, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas aptidões, quais são os nossos interesses, quais são os nossos valores e, eventualmente, até quais são as nossas habilidades. Então, esse conjunto de elementos define os nossos motivos internos. Por outro lado, externamente, estão, claro, os motivos externos, que são os estímulos que o ambiente oferece ou os objetivos que atraem as pessoas. Então, a gente está falando de coisas como recompensas, possibilidade de punição, os padrões que o grupo determina, os valores do meio social, ou seja, são elementos externos que vão se combinar com os motivos internos para determinar se o indivíduo vai estar motivado ou não. E quando a gente falar que ele está motivado ou não, eu preciso saber, está motivado em que intensidade, por quanto tempo e para quê, ou seja, em que direção está a motivação. Então a gente acaba retornando a ideia das 3 propriedades da motivação. Bom, voltando para a tela aqui, pessoal. Então, como a gente está vendo, isso depende muito das características pessoais dos indivíduos. Então, uma outra forma da gente pensar nos motivos internos é enxergar que cada objetivo tem um conjunto específico de competências, de interesses, tipos de personalidade e suas emoções variam conforme o momento. Então, na verdade, quando a gente for pensar nos motivos internos, a gente vai ter que pensar sempre nas características gerais desse indivíduo que, em interação com os estímulos ambientais, vão fazer com que ele se motive para alguma coisa. Parte-se da ideia, aquela que eu disse para vocês, da abordagem comportamental, ou seja, de que existe um conflito natural entre indivíduo e organização, mas que é possível integrar essas necessidades individuais com os objetivos da organização. Para isso eu preciso estimular o desenvolvimento do indivíduo e se eu conseguir alcançar a integração entre os objetivos do indivíduo e os objetivos da organização, eu vou ter um aumento da produtividade, muito provável graças ao aumento da motivação. Então, pessoal, como eu disse para vocês, o estudo das teorias de motivação, eles surgem dentro da abordagem comportamental exatamente por causa dessa ideia da existência de um conflito de objetivos e pela possibilidade de superar esse conflito de objetivos. Então, as primeiras teorias de motivação surgem lá perto da metade do século passado, com os caras tentando entender como incentivos externos e motivos internos se combinam para fazer com que os indivíduos se motivem. E, de certa forma, como é que eu consigo aliar os objetivos do indivíduo com os objetivos da organização para que cada trabalhador se realize fazendo o seu trabalho e, ao mesmo tempo, a organização alcance o seu resultado, né? Então, essa é a ideia. Volta para a tela. Como a gente viu, algumas questões exploram a ideia de que motivação seria sinônimo de esforço e sinônimo de desempenho. E está errado, não é? Então, a motivação ela é a força que vai te levar a entregar um determinado esforço para alcançar um determinado desempenho. E fica evidente que a motivação sozinha não é capaz de garantir o desempenho. O desempenho é um fenômeno complexo que depende de vários fatores, dos quais um é a motivação. Mas além de estar motivado, cada indivíduo e cada equipe precisa dominar um conjunto de habilidades adequadas, precisa haver condições ambientais adequadas e os indivíduos precisam perceber os resultados para se manterem motivados e para aprenderem continuamente a melhorar o seu desempenho. Então, esse conjunto de elementos é que vai ser capaz de gerar um bom desempenho, então não necessariamente a motivação vai assegurar. Então se eu estiver motivado, eu vou me esforçar, e se eu me esforçar e tiver condições adequadas, eu vou alcançar um bom nível de desempenho. Que condições adequadas são essas outras aqui. Ou seja, eu tenho as habilidades, tenho as condições físicas, ambientais, as ferramentas, os recursos e sou capaz de perceber os resultados e, portanto, me encaminhar para o melhor desempenho, né? Então, essa é a ideia. Lembrar sempre que as provas tentam explorar, fazer uma confusão entre motivação, esforço e desempenho e às vezes invertendo a ordem, não é? Então, a ordem certa é a motivação que leva alguém a se esforçar e o esforço é que pode levar ao desempenho, ok? Lembra sempre dessa sequência. Bom, vamos dar uma olhada agora nas teorias clássicas da motivação. Então a ideia no bloco 2 é falar das teorias clássicas e no bloco 3 a gente falar das teorias contemporâneas de motivação.
A teoria mais clássica, certamente a mais conhecida, desenvolvida lá no âmbito da abordagem comportamental, é um modelo desenvolvido por Maslow chamado modelo da hierarquia das necessidades. Ele é representado sob a forma de uma pirâmide para dar ideia exatamente da ideia de hierarquia, que vai dizer, olha, à medida que você vai subindo nessa pirâmide, você está falando de necessidades mais elevadas. Então você começa nas mais básicas e sobe até as mais elevadas. Então você começa nas necessidades fisiológicas, evolui para as necessidades de segurança, para as necessidades sociais, para as necessidades de estima e finalmente as necessidades de realização. E a ideia do modelo de Maslow é que a sua motivação está ligada à busca por satisfazer a primeira necessidade não satisfeita. Então, se nenhuma necessidade está satisfeita, a única coisa que te motiva é satisfazer a necessidade fisiológica. Não adianta você acenar com a possibilidade de você ter melhores relações sociais no ambiente de trabalho se eu ainda não consigo ter condições, por exemplo, de me alimentar, se eu não tenho onde morar. Então, na verdade, eu vou começar pelas coisas mais básicas, pelas necessidades fisiológicas. A partir do momento em que essa necessidade está satisfeita, o que me motiva é a satisfação do próximo nível. Então, eu vou tentar satisfazer a necessidade de segurança. Aí eu vou me preocupar com a estabilidade do emprego, com o meu seguro de saúde, com a minha aposentadoria. Só a partir do momento em que isso estiver resolvido, é que outras coisas vão me motivar. E aí eu vou para o terceiro nível das relações sociais, da minha interação com os grupos de trabalho. Finalmente, os níveis mais elevados, que são de estima, que envolve a estima dos outros por você, mas também a autoestima. E, finalmente, a autorrealização, que trata da sua capacidade de se realizar com o trabalho que você faz. Então, a ideia da hierarquia de Maslow, pessoal, lembra disso, né? Sempre só tem uma necessidade ativa, sempre é a primeira não satisfeita, e é ela que te motiva. E uma vez que ela seja satisfeita, que aquela necessidade esteja concluída, ela deixa de ser fonte de motivação e você vai perseguir sempre o próximo nível subindo nessa hierarquia, ok? Volta para a tela. Outro modelo famoso é a teoria do Herzberg, não é? É o segundo modelo mais famoso quando a gente fala das teorias clássicas de administração e é o segundo mais frequente em prova. Ele desenvolveu a teoria dos dois fatores, também conhecido como teoria bifatorial, que tem esse nome porque ele classifica os fatores ligados ao trabalho em dois grupos, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles são considerados extrínsecos ao trabalho, dizem respeito às condições e ao ambiente de trabalho. Então, quando a gente tem essas condições mínimas de trabalho, a gente vai ter uma situação de características necessárias, mas não suficientes para produzir bem. Então, salários de mercado, um bom ambiente, ferramentas adequadas, né, boas instalações, tudo isso é necessário, mas isso não vai deixar ninguém motivado, ninguém vai se tornar mais produtivo por causa disso. Se você não tiver, você tem um problema, mas se você tiver, isso não é uma garantia. Então, esses fatores são mínimos, são fatores higiênicos que dizem respeito às condições e ao ambiente de trabalho. Enquanto os fatores motivacionais, eles são intrínsecos ao trabalho, eles dizem respeito ao que é o trabalho em si. Então eles estão relacionados à busca pela realização pessoal e autoestima no trabalho. Claro, isso varia de acordo com o indivíduo e com o grupo. Então, diz respeito ao indivíduo se realizar com o que ele faz. Então, o primeiro grupo trata das condições e do ambiente de trabalho, e o segundo grupo, que são os fatores motivacionais, dizem respeito, de fato, ao trabalho em si. E isso vai levar a uma constatação dentro da teoria do Herzberg, da teoria dos dois fatores, que satisfação e insatisfação não são exatamente opostos diretos. Olha o que ele vai dizer. Primeiro, aqui a parte de baixo da tela, que os fatores higiênicos podem permitir a seguinte situação. Se você não tiver os fatores higiênicos, você ficaria insatisfeito. Mas se você tiver os fatores higiênicos, isso por si só não te deixa satisfeito. Só te impede de ficar insatisfeito, ou seja, te deixa não insatisfeito. É meio enrolado isso, se você nunca viu, mas é isso mesmo. Ou seja, a ideia de que se você não tiver fatores higiênicos, você fica totalmente insatisfeito. E se os fatores higiênicos estiverem lá, o máximo que você fica é não insatisfeito. Isso não te deixa realmente satisfeito. O que pode te deixar satisfeito é o nível de cima, ou seja, os fatores motivacionais. Se você tiver esses fatores, você fica, aí sim, satisfeito. E se você não tiver, você fica não satisfeito. Mas não fica insatisfeito porque a insatisfação está ligada a fatores higiênicos. Então isso é enrolado à primeira vista, mas é fundamental de você lembrar. Várias questões de prova vão querer saber se você consegue relacionar, identificar que fatores higiênicos estão ligados à ideia de insatisfação ou de não insatisfação. Enquanto, por outro lado, fatores motivacionais que são intrínsecos ao trabalho é que estão ligados à ideia de satisfação e não
satisfação. Então, esse quadrinho que você está vendo na tela, você precisa levar ele, você precisa identificar ele na sua cabeça, porque várias questões de prova exploram isso, às vezes de uma maneira muito sutil, ok? Então, a ideia é da gente encerrar o bloco agora com essas duas teorias que são as teorias mais clássicas, as mais conhecidas e as mais cobradas em prova no assunto motivação. No terceiro bloco a gente já vai abordar as chamadas teorias contemporâneas. E aí a gente vai explorar algumas teorias que passaram a ser cada vez mais aceitas e que têm tido cada vez mais espaço em provas quando o assunto é gestão de pessoas ou motivação especificamente. Então vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco.